Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson quem tá falando. Pessoal, eu vou gravar aí uma sequência de vídeos aí mostrando uma avaliação de um carro para vocês verem aí como que é feita toda a análise, tá? Pra gente poder chegar no relatório final e saber se vale a pena a compra do carro ou não, tá? Hoje eu tô a bordo aqui de um, deixa eu virar aqui. Eu tô a bordo de um Corolla 2016, modelo 17, tá? Então eu vou tentar gravar para vocês aí uma sequência de vídeos aí para mostrar um pouquinho aí de como que funciona o nosso relatório. Então, dando seguimento aqui, pessoal, o primeiro passo é sempre dar uma volta no carro, tá? Dar uma volta no carro, tentar identificar possíveis defeitos, ó. Aqui no caso, ó, o para-choque da frente já está um pouquinho desalinhado. Eu já vou olhando questão de gravações de vidros. Ó, aqui eu já consigo identificar que o para-brisa foi trocado, tá? Só pela gravação. Ó, aqui é uma gravação original. A gente dá uma volta no carro à procura de detalhes, de alguma coisa que possa entregar algum tipo de reparação que o carro possa ter tido. Então, um dos processos da vistoria é fazer uma análise da estrutura do carro e da pintura dele, certo? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a pintura, tá? Pintura do carro é o seguinte: a gente vai procurar indícios aonde geralmente em canto de peças, tá? Geralmente aonde o funileiro ele faz o mata, né? Ele passa a fita crepe, né? Para fazer aonde ele mata realmente a pintura do veículo. Aqui, ó, por exemplo, ó, nesse paralama, não sei se eu vou conseguir focar aqui, ó, tem a marca da fita aqui, ó, certinho aqui, ó, onde o funileiro passou a fita para poder fazer a pintura. Nesse paralama aqui, ó, desse lado, a mesma coisa. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui, ó. Aqui no canto, ó, tem a marca da fita aqui, ó, certinho, ó. E geralmente, aonde é feito esse mata na pintura, a pintura fica bem áspera. Então, ó, aqui tá bem áspera, tá? Então são indícios, a gente começa procurando indícios, ó. Por exemplo, o capô, a gente já procura se os parafusos estão machucados, tá? Se eles estão descascados. Se o capô foi retirado, o grande indício dele ter sido repintado, tá? Então, ó, a gente procura isso em todas as peças, ó. O paralama também, ó. Fixação aqui, ó. Então, primeira coisa, a gente procura indícios, tá? Ó. Farol, ó. Ver se ele já foi removido, tá? Isso a gente faz primeiramente na avaliação visual, tá? Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês aí o aparelhinho que a gente usa, que nos ajuda a ter uma noção, a gente chegar na conclusão final se a peça foi repintada ou não, tá? Mas a princípio é isso. Vamos pro próximo. Pessoal, ó, vindo aqui, ó, pra parte das portas do veículo. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, o canto da porta aqui, ó. Aquele branco. Então, ó, essa porta também ela já foi repintada, tá? Isso porque a gente nem passou o aparelho ainda, tá, pessoal? Então, ó, aqui, ó, na quina da porta, dá pra ver onde foi feito. Não sei se eu vou conseguir focar. Ó, craquelado, ó. Poeira de funilaria em cima aqui, ó. Aqui, ó, na porta traseira, a gente consegue identificar também, ó, a marca da fita aqui, ó, bem na quina da porta, ó. Se eu consigo focar, foca. Aqui, ó, tá vendo, ó, onde foi feito o mata aqui da pintura, né? Então foi dado um banho de tinta também nessa porta. Essa lateral aqui, ó, também foi pintada, ó. Tá bem áspero aqui no canto, tá? Ela também foi pintada, essa lateral aqui. Aqui, pessoal, ó, também, ó, essa lateral traseira direita também foi pintada. Tá bem áspero aqui. Ó, bem áspero, ó, a quina da peça, ó.
Aqui eu não vou conseguir focar porque tá meio escuro, mas tem a marca da fita aqui, ó, também no cantinho da peça, tá? A porta traseira aqui, ó, também foi pintada. Essa porta aqui, ó, eu consigo ver que ela tem massa já, ó, só visualmente. Ó. Por quê? Olha o desenho do vinco aqui, ó, da porta. Ele tá arredondado aqui, ó. Ele não é muito arredondado dessa forma. Então eu sei que tem massa aqui, ó, na região. Mas depois eu vou comprovar pra vocês com o aparelho, tá, pessoal? Ó, essa porta aqui, ela também tem massa. Eu consigo ver só pelo reflexo dela. Ó, dando continuidade aqui, ó, porta dianteira direita também, ó. Pela quina da peça eu consigo ver aqui os detalhes, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar, foca. Não tá focando. Mas vamos lá, a porta aqui também foi repintada. Na hora que eu passar o aparelho, mostrar pra vocês, vocês vão ver. Tem massa também nessa porta, tá? E o paralama aqui que eu já tinha mostrado também. Então o carro aqui, ó, eu já identifiquei aqui, ó, esse carro. Ele tem repintura. Para-choque dianteiro. Essa lateral inteira aqui, ó, tá? Tanto as portas como a lateral aqui tem massa, tá? Para-choque traseiro também já foi pintado. E essa lateral inteira também já foi pintada. Pintura original, só na tampa traseira, teto e capô. Aqui, pessoal, dando continuidade, ó, a gente utiliza esse aparelho aqui, ó, é um medidor de camada de espessura, pra gente poder verificar a pintura do carro, tá? Existem vários modelos aí no mercado, tá? Eu particularmente eu gosto desse modelo aqui e do Minipa 401, tá? Que é um aparelhinho bem top também, mas eu particularmente eu gosto muito desse aqui, eu acho ele bem mais preciso. Então como que funciona isso aqui? A gente coloca aqui, ó, na pintura do carro, tá? E ele dá a medida em micras. Ó, aqui no caso ele deu, ó, 222 micras, tá? Não é regra, tá? Mas geralmente a maioria dos veículos, ele faz uma medição de uma pintura, uma peça que ela é original, ela faz uma medição aí, uma média aí de 80 a 150, 160 micras, tá? Por exemplo, aqui, ó, o capô que é uma pintura original, ele tá dando 125 micras, ó, 121, 121, ó, o teto, 117, ó, 110, ó, e a tampa traseira aqui, ó, que eu falei que era original também, ó, não é 774, é 77, tem um ponto, tá? Ó, então, ó, pintura original. Vamos ver essa lateral aqui que eu falei que tinha massa, ó, 510. Acima aí de 300, 350 micras, a peça já contém massa, que tá dando 700, ó, 740. A porta aqui, ó, bem no vinco, onde eu falei, ó, 500, ó, 700, 800. Ó. Então, realmente tem massa. Vamos ver essa porta aqui também. Ó, tem massa também, ó, 360. Aqui em cima que tá bem, ó, o paralama aqui também que foi pintado, ó, 230, porque ela mediu errado, ó, 222. Então esse aparelhinho aqui ele é de suma importância, porém de nada vale ele se quem está avaliando não tem o conhecimento. Então vamos pro próximo story aí. E pessoal, assim, antes de alguém falar: ah, mas o carro é usado, nunca é carro repintado, compra zero. A intenção não é essa, tá, pessoal? A intenção é mostrar o que realmente o carro tem, tá? É gerar um relatório das condições do carro, tá? Dando continuidade aqui, pessoal, vamos lá. Ó, uma das etapas é analisar a estrutura do carro. Aqui, ó, eu tô verificando as colunas do carro. Esses pontos de solda aqui, a gente costuma chamar de pingo robô. É mais pingo robô, mais conhecido, tá? Isso daqui, ó, é feito na linha de montagem do carro, tá? São umas garras que pegam aqui, ó, e vai fazendo a junção das chapas, ó. Geralmente é a junção de 3 chapas, ó.
chapa externa, a chapa do meio e a chapa interna, tá? Então aqui, ó, a gente vai correndo toda a coluna do carro. No caso aqui, ó, coluna central, ó. Aqui, ó, coluna dianteira. Um dos processos é dar uma afastadinha aqui, ó, no forro do teto e ó, iluminar ali por dentro, porque vai ter pingo de solda aqui, ó, por dentro aqui, ó, na junção do teto. Então por aqui a gente consegue identificar se o teto tem um reparo ou foi trocada essa folha, certo? Aí, pessoal, vamos vindo aqui, ó, coluna central, ó. Vamos vindo aqui, ó. Chega aqui, ó, não tem mais. Tá liso. Por que que tá liso? Porque tem uma reparação aqui nessa região também. Deixa eu ligar aqui o flash. Eu não consigo iluminar com a lanterna e filmar ao mesmo tempo. Vamos lá. Aqui, ó, por dentro, ó, a gente consegue identificar, ó. Ó, esses pontos de solda aqui não são originais, ó. Então, ó, tem uma reparação estrutural aqui, ó. Aqui nessa região aqui, ó, foi onde foi feito o corte, ó. Ó, foi feito um corte aqui, ó. Então essa folha aqui, ó, ela foi trocada aqui, ó. Essa parte externa, ó. Daqui, dessa região aqui. Aqui, provavelmente o corte aqui, ó, foi feito aqui, ó. O corte foi feito aqui, ó. Então essa região, essa área externa aqui, ó, essa folha externa, ela foi substituída, tá? Ó, continuando aqui. Ó, aqui, ó, tem uns pontos de solda também aqui, ó, não são originais, tá? Vamos ver aqui, ó, por dentro, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Olha aqui dentro, aqui, ó, ponto de solda que foi dado ali, ó, pra fixar. Ó, esses dois pontos de solda aqui também não são originais, ó. Aqui na traseira, vindo pra traseira, ó, aqui também, ó, tem um pingo de solda que não é original, ó. Painel traseiro também, ó, essa estrutura traseira aqui, ó, ela foi trocada também, foi substituída. Essa aqui é uma peça nova. Ver se eu consigo focar aqui, ó. Ó, esses pontos de solda aqui embaixo, ó, eles não são originais. Eu vou mostrar por baixo depois, se vocês conseguem ver. Ó, esses pontos de solda aqui não são originais, ó, eles foram feitos por algum funileiro. Até que está bem feito o reparo aqui, tá? Essa parte da traseira aqui, ó. Ponto de solda aqui também, ó. Aqui, ó, tem uma corrosão aqui, ó, na junção das chapas, ó. Tem corrosão. Aqui embaixo, ó, dá pra ver bem, ó, os pontos de solda aqui, ó. Esses pontos de solda não são originais. Foram feitos, funilaria. Aqui, ó, na ponta da longarina, ó, tem reparo também. Então provavelmente a batida foi nessa região aqui, ó, da traseira esquerda. Tá? Ó, longarina tem reparo, ó, tem massa. Ó. Então provavelmente esse carro ele teve uma colisão aqui, ó, nessa região aqui, ó. Ó, aqui dá pra ver, ó, a marca da fita que eu havia passado anteriormente, ó, na porta, ó. Tem a marca da fita aqui onde fizeram, ó, fazer a repintura. Aqui, ó, eu havia falado que a tampa traseira não tinha retoque, né? Mas eu tinha olhado só a parte de cima aqui, ó. Essa parte de baixo da tampa foi repintada, tá? Eu consigo ver por aqui, ó, pela calafetação da peça, tá? Que ela foi feita pela funilaria também, essa calafetação, ó. Refeita, na verdade, né? Desse lado aqui ela foi inteira refeita. Não sei se vocês conseguem ouvir um barulhinho que faz, ó. Quando você aperta ela. Ela não é original essa calafetação, tá? Então a gente consegue identificar por aqui, ó. Então o carro teve essa lateral aqui estrutural trocada, tá? Tem um reparo ali na ponta da longarina embaixo. Painel traseiro, a travessa inteira aqui, ó, do painel traseiro foi substituído também. Então o carro ele tem uma reparação estrutural na região traseira dele, certo, pessoal? Então assim, esse carro ele precisa ser precificado de uma forma
melhor, vamos dizer assim. Ele não pode ser vendido pelo valor de mercado de um carro que não tem nenhum retoque ou nenhuma reparação estrutural, certo? Então aqui, pessoal, eu vou postar esses vídeos aqui, ó, tudo na sequência, tá? Eu não vou editar nada. Não vou editar nada desses vídeos aqui. A intenção aqui é mostrar mais ou menos como que é feita a análise, tá? Que eu recebo muito contato de cliente, ele perguntando como que é a minha análise, se eu faço vistoria cautelar. Eu faço vistoria cautelar também, tá? Porém, a vistoria cautelar, ela não verifica tudo no carro, tá? Cautelar aí, male-male aí, vai verificar uma estrutura, o histórico do carro e os sinais de identificação, tá? A grande maioria das empresas aí que fazem vistoria cautelar não olha nem a pintura do carro, tá? Então é só estrutura. Por exemplo, o caso aqui, ó, se essa lateral aqui ela tivesse, se essa lateral aqui ela tivesse só repintada, não ia constar nada na vistoria cautelar, tá? Então assim, pesquisem bem as empresas aí que vocês fazem, tá? Porque tem muita empresa aí que vende gato por lebre, tá? Então fiquem espertos. Continuando aqui, ó, região frontal. Vamos fazer uma análise aqui estrutural. Então aqui a gente vai fazer uma análise aqui, ó, do painel dianteiro, superior. Aqui dentro, aqui, ó, a gente tem, ó, alma do para-choque ou amortecedor de impacto, tá? A gente faz a verificação aqui, ó, alinhamento, se tem marca na fixação das peças lá na ponta. Longarina, a gente faz uma verificação visual aqui, ó, da longarina, junção da longarina lá com o painel dianteiro, ó, os pontos de solda, alinhamento, tá? Junção da longarina lá, ó, com o painel corta-fogo do carro, ó, lá no final lá. Dos dois lados a gente faz a verificação, ó, torre dos amortecedores. Então aqui a mesma coisa, ó, a gente vai verificando os pontos de solda, a calafetação aqui, ó, né, o macarrão, né, que é bastante conhecido, ó, se ele é original. Os parafusos das peças, né? Então, por exemplo, pô, identifiquei aqui que o capô, o parafuso tá mexido. Eu já fico esperto na região frontal. Por que foi mexido? Foi só uma repintura? Ou foi uma batida realmente que onde afetou a estrutura, entendeu? Então a gente vai verificando, ó, a junção das peças, ó, os pontos de solda. Todas as peças são fixadas por pingo robô, ó. Paralama interno aqui, ó, a calafetação ali embaixo, ó. Então, tudo isso vai no relatório também, pessoal. A gente tira foto de tudo, ó, de pontas de longarina, de painéis, ó, da alma do para-choque. Então, no relatório vai constar fotos e vídeos de todas essas partes do veículo, tá? Até pra gente comprovar a real condição do carro, tá? Então, a gente, além de falar que tá ok, a gente precisa comprovar, evidenciar, documentar isso, tá, pessoal? E assim, o ideal é sempre o carro ele ir para elevador, tá? Ele está no elevador para você poder avaliar ele, tá? Lógico que tem casos que não tem como você colocar o carro no elevador. Por exemplo, às vezes a pessoa está comprando um carro numa loja, a loja não deixa o carro sair por questão de seguro, enfim, né? O risco do negócio. Então assim, essa vistoria a gente tenta identificar o máximo de informação possível com o carro no local, tá? Se for preciso usar o elevador, a gente tem local, tá? Para colocar o carro no elevador, para verificar a região inferior. Porém aqui, ó, do jeito que o carro tá aqui, a gente vai olhar do jeito que ele tá aqui. Vai deitar embaixo do carro, vai olhar as caixas de ar por baixo, assoalho, tá? Tudo que for possível fazer visualização, tá? Então a gente vai verificar questão dos pneus, questão das rodas, tá? Na medida do possível, do que for possível ver com o carro no chão, a gente faz análise. Então, toda a parte elétrica do carro, a gente vai fazer os testes de vidro elétrico, ar-condicionado, os comandos do volante, os comandos do painel, tá? Engate de marcha. O que é possível a gente analisar, a gente analisa, tá? Só que nem sempre é possível você fazer toda a análise. Por exemplo, um carro 4x4, a gente precisa andar com o carro para verificar a questão do câmbio, né? Questão do diferencial, se a reduzida está funcionando, se não está, o 4x4, enfim. Então assim, essa vistoria a gente tenta, mais uma vez, a gente tenta pegar o máximo de informação possível para colocar no relatório. Porém, ele não é padronizado, cada carro é de uma forma, cada carro é possível verificar uma coisa, no carro não é possível verificar, né, com um carro no chão, por exemplo.
Então a gente tenta colher o máximo de informação possível. Outra coisa que a gente procura nessa vistoria é o histórico de manutenção, tá? Então a gente solicita, né, para o proprietário do carro o manual do veículo e toda nota fiscal, nota, relatório, formulário que o carro tenha de alguma manutenção ou algo do tipo, tá? Por que isso? Isso daí é pra gente tentar fazer vamos colocar uma linha do tempo, uma linha temporal do carro, tá? O carro é 2017, ele fez a revisão com 10 mil quilômetros em 2018, 2019 fez a de 20, enfim, é pra gente pro carro ter a procedência de fato, tá? O carro, eu costumo falar sempre o seguinte, quando a gente vem avaliar um carro, esse carro ele é adulterado e batido. Ele vai ter que se provar o contrário, tá? Então, no final da avaliação a gente vai saber identificar se é um carro bom ou não, tá? Então, todo carro ele é adulterado até que ele se prove ao contrário. Então, assim, um conselho que eu sempre falo para os clientes: você está comprando um carro numa loja, concessionária, particular, primeira coisa, procure evidências no carro, documento. O cara falou que fez a manutenção, tá bom, cadê? Me prova, me dá a nota fiscal, cadê? Entendeu? Uma prática muito comum do mercado automotivo são lojas, revendas, sumir com o manual do carro, um carro novo. Não existe isso, tá? Primeiramente, se você vender o seu carro seminovo para eles vão te exigir o manual e chave reserva, por exemplo. Se não tiver, eles vão descontar do valor do carro. Então, assim, são detalhes, pessoal, que faz toda a diferença. E assim, não vai por quilometragem, tá? Quilometragem, o que mais tem é tombo de quilometragem, tá? Então, às vezes é muito melhor você comprar um carro com, um exemplo, 100 mil quilômetros, com todas as revisões comprovadas, do que você comprar um carro com 50 que não tem nenhuma. Então, quem garante que é essa quilometragem mesmo? Você tem alguma comprovação? Então, assim, são detalhes que te livram de um grande problema.